Então, eu já fiz a bolsa anterior, né, como você mencionou. Sim. Então foi uma continuação em relação a usar os materiais que eu já tinha produzido para combinar com a computação, porque alguns desses jogos, eles são gibis, mas eles são jogos publicados no formato de gibi, né, cara? Mas eles são jogos. E os jogos, muitos deles não têm assim, uma relação direta com a computação, porque a ideia é combinar o jogo com um guia do pensamento computacional. Eu não vi a senhora, desculpa. Eu vi a senhora aí. Agora ele conectou. Meio assim. Eu tinha visto. Sabe, professora, sabe? Não, então a ideia é usar a computação para fazer um trabalho interdisciplinar, no caso, né? Combinar várias áreas, mas o principal objetivo é ensinar o pensamento computacional. A gente pode ir para o próximo slide, que é a apresentação. Então, para quem não conhece esse projeto, é o Almanacs para a Popularização da Ciência da Computação, né? E ele já ganhou vários prêmios. Em 2022 ele ganhou o prêmio Desc da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e ganhou outros prêmios. A professora ganhou vários prêmios e a gente finalista em um dos prêmios, que eu não lembro agora o nome. Esse prêmio, segundo prêmio, veio nas escolas como finalista. Ah, foi esse aqui, né? Então, prêmio PI nas escolas, né? Esse aqui foi um outro que a senhora ganhou, né? E aí, enfim, tem vários prêmios, a gente ficou como finalista esse ano, na última bolsa, no caso, 2024, e foi quase ganhamos. A gente foi terceiro, né? Ficou em quarto lugar geral e ficou como finalista. Sim, a gente chegou na parte final. Enfim, os trabalhos dessa bolsa específica, desse último período, foram como posso falar? Desculpa. Tiago, como o Thiago mencionou, relacionados a pessoas LGBT, QIAPN+. Então, é mais assim, essa série, que é a série 16 dos Almanacs, ela é focada em pessoas que foram historicamente marginalizadas. E essa série chama Desbravadoras, então pessoas desbravadoras, pioneiras. Esse foi o foco, por exemplo, mulheres, além de pessoas LGBTQIAPN+, populações indígenas, etc. Então, eu criei não só guias para ensinar o pensamento computacional, ou seja, combinando os gibis anteriores com a computação, mas eu também criei jogos para difundir a diversidade, ideias relacionadas à diversidade e a representatividade LGBTQIAPN+. Então, foram jogos e guias esse ano. Então, o objetivo, como eu mencionei, era desenvolver materiais pedagógicos, que são sempre interdisciplinares quando se trata do guia, porque o guia é para ajudar o professor a ensinar o pensamento computacional com os materiais que a gente já tem. Então, no caso, o material didático seria um outro jogo que eu criei relacionado à propriedade intelectual, o primeiro deles. Então, era relacionado a indicações geográficas, que é uma parte da propriedade intelectual, por exemplo, quando você não pode chamar de champanhe uma bebida se ela não for produzida naquela área específica da França. Então, a gente também tem as nossas indicações brasileiras, indicações geográficas brasileiras, e eu fiz um jogo ano passado com só as brasileiras. Então, eu produzi um guia usando esse gibi, esse jogo das indicações, como material didático, para combinar com geografia e pensamento computacional. Então, são essas três coisas. Era a geografia, pensamento computacional e propriedade intelectual. Esse é o primeiro guia. O segundo guia, a gente também foi a mesma coisa, mas em vez de um jogo que era relacionado a indicações geográficas, era um jogo relacionado a patentes e registros. Então, era 2 gibis, 2 jogos que eram relacionados à propriedade intelectual. E a mesma coisa, só que em vez de geografia, eu usei língua portuguesa. Então, são sempre 3 coisas interdisciplinares, interconectadas ali. Essas 3 disciplinas para cada guia, né, no caso. E a gente também quis, além de explorar esses conceitos de geografia, língua portuguesa, cultura LGBTQIA+, também popularizar o pensamento computacional, usando esses artefatos como material, né, como uma ferramenta para ensinar o pensamento computacional. Então, esse foi o primeiro guia que eu produzi, que é esse que combina geografia, indicações geográficas, ou seja, propriedade intelectual e pensamento computacional.
E o segundo guia foi esse aqui, que é baseado... Então, esse aqui é baseado nesse gibi, que é Indicações Geográficas, né, um jogo de indicações geográficas. E esse aqui é um jogo anterior, que era sobre patentes e registros. O guia foi, então, criado para usar ele como material didático, e ele combinou língua portuguesa e pensamento computacional. A pesquisa, então, foi relacionada a conceitos relacionados a essas disciplinas, ou seja, geografia no primeiro guia e língua portuguesa no segundo guia. E eu comecei fazendo as pesquisas relacionadas aos códigos da BNCC, né? Então, como essas disciplinas são ensinadas nas escolas e o que é necessário para que a BNCC dita ali, para que seja a gente usar os códigos mesmo para ensinar o que a BNCC que é relevante, né, ao sistema brasileiro educacional. E na geografia e na língua portuguesa. Então, teve esse tipo de pesquisa, teve também pesquisa relacionada ao pensamento computacional, como combinar com essas outras disciplinas. Como eu falei, o foco, assim como cada um são três coisas, né, o foco é sempre o pensamento computacional, assim, é o que a gente quer ensinar mesmo, usando as outras coisas como ferramentas, digamos. Além desses dois guias, como eu mencionei, também teve desenvolvimento de jogos, que a gente vai ser o mesmo processo, ou seja, os jogos que não têm relação com a computação, eles vão ser combinados com um guia, e o guia tem relação com a computação. Então, os jogos em si, eles não têm, eles têm só um foco, que é, no caso, difundir a cultura LGBTQIA+. O primeiro jogo foi esse aqui, o jogo do cinema, LGBTQIA+. Então, são basicamente focados em filmes e também alguns atores, mas mais filmes e personagens, assim, em que os filmes mostram personagens LGBTQIA+, como protagonista, ou então de uma forma positiva, tem um retrato positivo dos LGBTQIA+. Então, aqui eu recomendo 52 filmes nesse jogo. E teve também esse jogo aqui que a gente chama de jogo da representatividade LGBTQIA+, que é um jogo que combinou vários dos jogos anteriores que eu tinha feito. Então, eu fiz vários desses jogos da cultura LGBT, né? Então, esse jogo da representatividade, ele combinou cinema, desse jogo aqui, história, que é de uma outra bolsista fez, que ela era mais assim, datas específicas quando o casamento LGBT, quando o casamento gay foi aprovado, essas coisas assim, esses marcos, eventos históricos. Personalidades, ou seja, teve um outro jogo que era basicamente introduzindo, assim, apresentando personagens como personagens, mas são pessoas reais, que é, por exemplo, Alan Turing, que é muito importante na computação, né, e ele é LGBTQIA+. Então era meio que informando assim, quem eram essas pessoas. E também teve um outro gibi que era baseado em termos, né, então palavras, significado de certas palavras, assim, dentro da comunidade. Então esse jogo combinou todas essas coisas aqui, todos esses conceitos. É um jogo de síntese, digamos. Então esse primeiro, como eu falei, era o jogo do cinema LGBTQIA+. Em relação à parte da inovação, a gente fez acho que o projeto inova, porque ele como eu falei, interdisciplinar, então ele está tentando combinar sempre muitas coisas ali junto. No caso, teve essa área da geografia e da língua portuguesa, né, que a gente tentou combinar com a computação. Ele também cria a diversidade, é inovador porque o jeito que a gente está tentando fazer para passar artefatos relacionados à cultura LGBTQIA+. Eu acho que não tem um jogo assim que eu conheço que fala de cinema LGBTQIA+, ou de personagens no cinema. E a gente está tentando fazer alguns conceitos complexos, como o pensamento computacional, que são conceitos, por exemplo, abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmo. A gente está tentando fazer ele ficar mais acessível, ou seja, combinando de uma forma lúdica, combinando com jogos, combinando com gibis e desenhos. Isso é uma da forma que o projeto tenta inovar. E também tem o empoderamento discente, ou seja, os alunos que participam do projeto, eles também são donos das marcas e do conteúdo, da propriedade intelectual que foi produzida durante o projeto. Então, eu tenho algumas marcas do meu nome agora. Desenho industrial. Desenho industrial também, da Tabuleiro e das marcas dos jogos mesmo. Por exemplo, essa aqui,
esse é o segundo jogo que eu mencionei, que combina vários tópicos, que a gente chama de jogo da representatividade. Então, em relação à contribuição para o projeto, eles integram esse projeto que já, como eu mencionei, já está acontecendo há muitos anos, né? Começou em 2008 ou antes de 2011, Então, ele foi mais para essa série 16, 15. Mais 16, na verdade, também tem uma outra série que é sobre guias pedagógicos. Então, ele está contribuindo para o projeto que já está existindo aí e expandindo essa série 16, que é essa série Exploradores aqui, de pessoas marginalizadas, né? Os guias pedagógicos, eles são o público-alvo, diferente dos outros gibis, dos outros jogos, o público-alvo são professores, né? Então, a gente tentou explicar de uma forma que o professor ficasse mais claro para ele o que era pensamento computacional, por exemplo, antes dele explicar para os alunos, explicar para o professor. O projeto introduz novos temas informados à coleção, né, que dão esses jogos didáticos, assim, mais ou menos novos dentro dos guias. E teve, como a gente já mencionou, que a gente vai ver na lista do prêmio IPI nas escolas esse ano, em 4º lugar. E o resultado, então, são os próprios artefatos, né? Aqui é uma página do guia que combina geografia, propriedade intelectual e conhecimento computacional. E aqui eu apresento uma carta de filme que eu fiz para aquele jogo do cinema. Então, como eu mencionei, são 2 guias, né? E o nome do guia é Geografia com Indicações Geográficas. E o segundo guia é Língua Portuguesa com Patentes e Registros. Então, a gente está focando nos professores de Geografia e no professor de Língua Portuguesa, que vão estar nas aulas de Geografia e de Língua Portuguesa, usar esses conteúdos dessas aulas. Os jogos, aí o público-alvo são os próprios alunos, né? São o jogo do cinema e o jogo da representatividade. E, além desses resultados que são os próprios artefatos, teve o resultado dessa propriedade intelectual e conhecimento, que foram marcas e desenho industrial aprovadas pelo INPI. E outras marcas que estão em andamento aí. Alguns já foram aprovados, já estão, e outros a gente está esperando ainda, né? Mas que tem várias divisas aí da curso anterior também. Então, só concluindo aqui, são 4 artefatos educacionais inovadores. Não quero falar inovadores, parece que eu mesmo estou ainda elogiando meu próprio projeto. Mas, enfim, a gente tem os fatores positivos, foi o apoio da Bolsa, que me ajudou. E alguns dos desafios foram a gestão de tempo, o design pedagógico. Algumas vezes é um pouco mais desafiador, assim, para combinar tantas áreas, né? E a adaptação das atividades para diferentes faixas etárias e também para o tempo de aula padrão. A gente tentou pensar em tudo isso antes de criar a atividade do guia pedagógico, né? Então, esses foram alguns dos desafios aí vencidos. A referência que eu mencionei, a base nacional comum do MEC, é a BNCC, dos códigos, e os próprios gibis, porque aquele jogo da representatividade ele usou os outros gibis anteriores para fazer uma síntese da cultura LGBTQIA+. É isso, gente. Obrigado.